Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Bom dia a todos. É bom podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Esses dias em que nós não podemos estar reunidos como igreja local, mas sabemos que fazemos grande força e juntamos as nossas mãos, os nossos joelhos como a igreja do Senhor, como uma igreja invisível. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, vamos agradecer a Deus essa oportunidade que nos dá para juntos estudarmos a palavra do Senhor nessa manhã. Pai, graças nós damos ao teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pela noite que nós passamos. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela maneira poderosa como o Senhor nos dá a liberdade de estudarmos a palavra do Senhor. Peço ao Senhor Deus que o Senhor abençoe cada um desses meus irmãos e minhas irmãs, derramando a graça do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a vida deles, ó Deus. Agora queremos estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos então dar continuidade ao estudo então aí da revista sobre Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. E essa manhã nós vamos falar sobre a conversão de Paulo, do apóstolo Paulo, lição de número 8. E de especial modo nós sabemos a relevância que Paulo tem para a igreja do Senhor, a maneira como ele doou a sua vida, o exemplo de como cristão, de discípulo, de apóstolo que ele nos deixou, e que nos inspira nesses dias em que nós estamos vivendo de grande quietação, de segurança, a continuarmos firmes na palavra de Deus, na expectativa de que Deus é que está no controle de todas as coisas, de que o Senhor nos ajude, nos fortalece e nos livra de todo o mal. O alvo da nossa lição, então, é compreender a relevância do compartilhamento sobre o que Deus tem feito na vida por meio da salvação em Jesus, levar-nos a sentir amar o necessitado de salvação e orar e compartilhar da salvação em Cristo com base na vida de Saulo. Esse é um desafio, irmãos, muito relutante e diria então assim, muito propício para os nossos dias, uma vez que a situação que nós estamos vivendo, esse isolamento social que foi proposto pelo governo e as pessoas estão desesperadas por não poderem sair à rua para fazer suas coisas, por um lado também algo providencial da parte de Deus, porque as pessoas também agora estão começando a quebrar os seus corações e estarem mais sensíveis a ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos, ao estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, a primeira grande lição que nós precisamos extrair para as nossas vidas é a necessidade de aprendermos a importância de compartilhar sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, através da salvação em Cristo Jesus, a aprender a amar essas pessoas que precisam de salvação e aprender, irmãos, a orar para que Deus nos dê a possibilidade de compartilhar da salvação em Cristo Jesus com base em tudo aquilo que nós estamos vivendo e principalmente com aquilo que as Escrituras nos trazem, nos relatam, como, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. Né? Na introdução aí, nós vamos ver que Saulo, na verdade, era o nome aramaico de Paulo, né? Era seu nome aramaico na comunidade de Jerusalém e Paulo é a sua forma romana do seu nome. E ecoa nos livros de teologia também da filosofia. Ele também é um homem que mais escreveu sobre doutrina no Novo Testamento, né? Para os irmãos terem uma ideia, Paulo escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Então, foi um dos maiores escritores no Novo Testamento, principalmente um dos maiores pastores depois de Cristo Jesus em todo o Novo Testamento. E Paulo também foi o primeiro teólogo da igreja. E aí, irmãos, olhando um pouquinho, fazendo uma retrospectiva sobre a vida desse homem, quando ele era Saulo, nós percebemos então que ele foi um perseguidor ferrenho dos crentes. Ele era um homem que era fariseu, provavelmente, nós vamos dizer daqui a pouco, que ele era provavelmente membro do Sinédrio também,
E ele era um homem que tinha sangue nos olhos em sentido de poder dar fim aos cristãos, por fim aos cristãos, né? Nós lemos em Atos 8 que é posterior à morte de Estevão e diz que Paulo de Tarso consentia nisso. Alguns estudiosos, então, afirmam que a expressão Saulo consentia em sua morte significava que deram o seu voto no Sinédrio para a execução de Estevão. Mas no versículo 3 desse mesmo capítulo que vemos a ferocidade de Paulo como perseguidor. Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando as pessoas, né, arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Então, ou seja, Saulo era um homem terrível, era um homem que trouxe grande dor, era um homem que trouxe grande dificuldade para a vida da igreja, de um modo geral, e ele era um perseguidor literal dos crentes. Nós percebemos aí que, nesse sentido aí, que ele era um homem que respirava ameaça, e em alguns momentos o que nós vamos perceber é que as escrituras chegam a descrevê-lo como uma fera selvagem, como alguém indomável, um homem cruel, um homem que mais parecia um animal do que propriamente um ser humano, e esse era o desejo que ele tinha de fato de pôr fim à vida dos crentes, né? Nós percebemos no capítulo 9, e o versículo registra que Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, e aí a palavra ainda liga os acontecimentos desse trecho com os escritos anteriormente, ou seja, a morte de Estevão e a expulsão de cristãos de Jerusalém. E essa ideia de respirar a ameaça, é interessante que Paulo, não se contentando somente em atuar naquela região, ele busca cartas agora para ir também em outras regiões, como no caso na sinagoga de Damasco, que estava sob os domínios nabateus, para dizer que ele tinha autoridade do Sinédrio para poder perseguir os crentes e prender os crentes. Então, daí os irmãos têm uma ideia de como era veroz a sagacidade que havia no coração deste homem antes da sua conversão, e como que ele inspirava terrores e como ele causava terrores, né? Ele mesmo testemunha mais tarde sobre todas as coisas horrendas que ele havia feito contra os cristãos e o quanto se arrependia disso, e por isso que ele fala que ele era um dos principais pecadores, ok? Saulo e Jesus, a conversão na estrada. A história de Saulo, ela nos ajuda a entender que não existe ninguém que tenha um coração tão duro que Deus queira usar e não possa transformar. Esse homem que sai da cidade como alguém que estava indo cumprir mais uma vez algo contra os cristãos, não poderia imaginar o que ia acontecer naquela estrada ali com a sua vida. Ele sai para praticar mais um dos seus atos perseguidores e cruel contra a igreja do Senhor, contra os servos do Senhor, mas quase no final da sua viagem, para vocês terem uma ideia de onde ele estava em direção a Damasco, ele teve que percorrer mais ou menos aí 240 quilômetros, o Senhor apareceu para ele em uma visão e ele ouviu então de fato a voz do Senhor Jesus, e apesar dele não conhecer Jesus, é interessante que, se você ler o texto, ele vai dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, ele caindo por terra, ele diz: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então, nós percebemos que o problema de Saulo não era só com os cristãos. O problema de Saulo também era com o próprio Deus dos cristãos. Ele não perseguia somente os cristãos, mas ele perseguia principalmente também o Deus dos cristãos. E dessa maneira, esse fato foi muito importante, essa experiência que Paulo viveu, que Saulo viveu ali naquela estrada em direção a Damasco, porque isso depois lhe gerou autoridade para viver o seu apostolado, porque os irmãos bem sabem que uma das características que nós enxergamos nas Escrituras e que caracteriza a vida de um apóstolo é ter sido ensinado por Cristo Jesus e ter sido uma testemunha ocular, ou seja, ter visto com os próprios olhos
os milagres, a atitude, a presença de Jesus. E Paulo, então, com essa experiência que ele vive ali nessa estrada, e mesmo sem saber o que estava acontecendo com ele, isso dá autoridade a ele para defender, então, o seu apostolado. A pergunta feita ao perseguidor lhe mostrou quanto o Senhor prezava, amava e era unido com sua igreja. Ele não perguntou por que Saulo perseguia a igreja, mas sim porque Saulo o perseguia. E se você olhar o versículo 5, ele diz: então ouviu o Senhor responder: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí perceba, irmãos, que o que torna isso fantástico é que Deus usa quem Ele quer. E uma vez que Ele usa quem Ele quer, Ele tem poder, então, para quebrar os corações e torná-los sensíveis através do seu Espírito Santo à sua vontade. Após a resposta, a indagação que Paulo dá, então, a Jesus, ele é instruído, então, quanto que deve fazer. Então, Paulo vai ficar em 3 dias cego, e durante esse período ele vai jejuar e vai orar. Nesse período, Jesus, então, vai falar o coração de um outro servo dele para ir até lá, aquele lugar, para restabelecer, então, a visão do apóstolo Paulo, do então Saulo, perdão. E dessa maneira nós começamos a ver então a história desse homem sendo reescrita, ou seja, a história desse homem sendo transformada. A experiência que ele vive de forma pessoal naquele momento é algo estarrecedor. É isso que alimenta os nossos corações e nos dá a expectativa e a perseverança e a certeza de que nós, como Igreja do Senhor, precisamos continuar pregando a palavra de Deus independente da reação das pessoas. Pois que quem irá fazer a obra de conversão, de transformação, de convencimento dos pecados, não vai ser o poder que está no pregador, mas de fato é o poder que vem do alto, é o poder que vem do Senhor, é o poder que opera através do Espírito Santo do Senhor, e este poder, de fato, é o que vai trazer todas essas circunstâncias poderosas na vida das pessoas. Mas a experiência de Saulo foi marcante e foi um ponto entre dois extremos. Primeiro, a experiência dele foi pessoal. Ele não se converteu a partir de algo que aconteceu na vida de outras pessoas. Ele se converteu a partir de algo que aconteceu na vida dele. Jesus lhe pedira e ele obedeceu imediatamente, mesmo que ainda não estivesse comprometido exatamente com o que estava acontecendo. Note que a obediência dele foi completa porque, primeiramente, foi uma resposta a alguém que até então não cria ser o Messias. Em segundo lugar, porque aquela ordem mudou o curso dos seus planos imediatamente. E em terceiro, porque teria de confiar agora no desconhecido. E tais atitudes seriam impensadas para um personagem com um currículo como o de Saulo, mas mostraram sua fé e obediência em ação. Dessa maneira, percebemos então que ele viveu algo inexplicável. Ele viveu algo assim que literalmente assim, deixou ele fora assim, de si, que levou ele a uma profunda mudança totalmente. E a experiência dele foi uma demonstração da graça de Deus. De maneira que nos mostra que a graça de Deus, quando é derramada em nós, ela não é derramada porque nós merecemos. Muito pelo contrário. Ela é um favor porque nós não merecemos. E aí é interessante que ele... E aí o autor, na revista, se você olhar aí no ponto 3, ele cita a fala de Calvino, quando ele fala que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado em ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. O próprio Paulo reconhece isso em seus escritos. Basta observar a linguagem que ele usa para descrever sua conversão. E aí nós temos diversos textos, como por exemplo, Gálatas 1, de 15 a 16, 1 Coríntios, capítulo 15, 10. E dessa maneira, nós vemos o poder da graça de Deus, como ela age sobre a vida das pessoas e como ela transforma a vida das pessoas, na maneira como ela, então, interage na vida de Saulo. Pensa, o maior perseguidor
é descrito no início da sua caminhada, no início da sua carreira, como uma fera selvagem, como alguém indomável, como alguém de caráter totalmente agressivo, perseguidor, que perseguia não só os cristãos, mas também o Deus dos cristãos. E dessa maneira, irmãos, nós percebemos agora a transformação. Aquele que era o perseguidor se torna agora o perseguido. Aquele que fazia tudo para impedir a pregação do evangelho, agora se torna um dos seus maiores incentivadores, e digo mais, um dos maiores plantadores de igreja em todo o Novo Testamento. Esse homem, então, se transforma de um lobo em um cordeiro, de um opositor, agora em um pregador e defensor, e um dos maiores pastores, como eu gosto sempre de dizer, depois de Cristo Jesus, em todo o Novo Testamento. Um exemplo disso é que essa consciência impulsionava Paulo sempre na dependência daquele que salvara e chamava o seu ministério. Ou seja, Paulo não usava a sua experiência como algo para ele se vangloriar. Pelo contrário, ele usava a sua experiência para demonstrar o quanto ele era dependente da parte do Senhor. E um exemplo disso é quando ele tem aquela visão, na carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele tem a visão dos céus, e ele diz que quando ele retorna em si, foi colocado um espinho na carne dele, e ele orou por algumas vezes, e a resposta que veio da parte do Senhor é: minha graça te basta. Então Paulo literalmente foi um homem que viveu o seu ministério não de forma, como vou dizer assim, apenas vivendo uma pedagogia do ministério, mas ele era um homem que tudo aquilo que ele pregava era de fato aquilo que ele estava vivenciando. Quando ele escreve a carta dele aos Gálatas, e ele vai falar sobre quando ele tem que defender agora o seu apostolado, ele diz: olha, ninguém me moleste, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. E a palavra original é literalmente cicatriz, ou seja, ele era um homem que trazia no próprio corpo a cicatriz de Cristo, ou seja, por todo o sofrimento que ele havia passado por conta do amor a Deus, por conta então de tudo aquilo que o Senhor havia o chamado para fazer na sua vontade. Então, nós vemos então que Deus vai utilizar a vida de Ananias, no primeiro momento, para tratar com esse homem. E nós percebemos aí que Ananias, o texto vai nos mostrar lá em Atos 9, que inicialmente ele vai se opor, mas vai dizer assim: oh, mas isso aí, a gente tem ouvido, isso aí não é aquele que persegue tão ferrinhamente o teu povo? Temos ouvido falar aí coisas terríveis que esse homem vem cometendo aí nos nossos dias. O Senhor quer que eu vou lá agora para orar, impor a mão sobre ele e devolver a visão para esse homem? Não estou entendendo o Senhor não. Aí Deus fala para ele: olha, vá, porque eu escolhi ele para ser um instrumento. Escolhi ele para que ele entenda o quanto vale sofrer por mim na obra. E é interessante que quando Ananias chega lá e ora sobre a vida do Paulo, a palavra do Senhor fala que imediatamente ele é cheio do Espírito Santo do Senhor. Ele então é batizado, e Ananias então traz ele e apresenta a igreja para recebê-lo, e ele começa a pregar agora com a mesma autoridade, ou seja, o mesmo penhor que ele tinha, a mesma força que ele usava para poder perseguir a igreja. Agora ele usa essa mesma força agora para pregar o amor de Deus, para pregar a palavra de Deus. Ele ia à sinagoga para conversar com os fariseus e dizer de fato: não, olha, aquele que vocês pregaram lá na cruz era o Messias mesmo. Ele é o Senhor enviado da parte do céu, e vocês mataram o Messias. Ele é o Salvador, e vocês precisam crer nele. E de maneira que ele vai passar por muitas circunstâncias aí que vão agora colocar em xeque a sua conversão e colocar a sua própria vida em risco, A recepção de Paulo na igreja foi um pouco diferente. E aí, se você olhar a sua revista aí na página 42, a introdução aí desse ponto 3, vai dizer assim: a recepção de Paulo na igreja foi um pouco diferente. Ele jejuou, orou, esperou por 3 dias antes que obtivesse alguma explicação para tudo aquilo que aconteceu com ele. Essa atitude de Paulo mostra sua rápida transformação. Claro que, como fariseu, orava e jejuava, mas agora era diferente. Esperou
calmamente que o Senhor lhe enviasse uma resposta, enquanto isso apenas jejuou e orou. Como diz Stott, o rugido do leão foi transformado em balido de cordeiro. Seu relacionamento com Deus foi transformado. Ele foi um homem que foi transformado por completo. Mas aí nós vemos, irmãos, o diálogo de Paulo com Ananias. E enquanto Paulo esperava orando e jejuando, o Senhor tinha um diálogo muito interessante com Ananias, um membro mais velho da igreja de Jesus naquele lugar. Ao receber a ordem de orar por Saulo, Ananias respondeu ao Senhor que Saulo era um homem muito perigoso e demonstrou certo medo a Deus. Mas a resposta do soberano foi reveladora. Ananias recebeu a revelação de que Saulo se tornaria apóstolo aos gentios e aos seus reis, como de fato foi. O próprio livro de Atos mostra isso. Ananias então encheu-se de coragem e foi ao encontro do novo convertido. Em Ananias, Saulo encontrou uma resposta para o seu problema de cegueira, recebeu oração, ficou cheio do Espírito Santo, foi batizado e finalmente se alimentou. Ananias foi o primeiro a reconhecer o perseguidor como cristão e quando foi orar por ele, chamou Saulo de meu irmão. E aí eu quero agora caracterizar uma coisa com os irmãos que a partir agora dessa passagem, e isso vai ficar muito evidente agora no livro de Atos dos Apóstolos, e uma das coisas que Paulo também vai praticar muito no seu ministério, que é a questão do discipulado. A questão do discipulado. É uma prática que muitas das vezes, como igreja, nós obedecemos apenas metade da ordem que Jesus nos deu. Se você pegar a grande comissão, Mateus 28, você vai ver que Jesus manda pregar o evangelho a todos os cantos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também fazer discípulos. E fazer discípulo implica discipular. Ou seja, discipular é investir vida em vidas. Dedicar minha vida na vida de outras pessoas, até que essas pessoas tenham condições de dedicarem as suas vidas à vida de outras pessoas, para que esse ciclo assim então siga adiante. Então, dessa maneira, nós vamos ver que Ananias vai ajudar Paulo nessa sua caminhada com a igreja, ajudando ele então e mostrando para a igreja que realmente Jesus havia transformado esse homem e havia chamado esse homem para viver algo grande, para viver algo especial e particular dentro do reino de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos pensar seriamente sobre a maneira como nós fazemos o discipulado, como nós fazemos o evangelismo. Muitas vezes nós temos a eminência de achar que pregar e evangelizar se resume apenas em entregar um folheto às pessoas, ou convidar as pessoas para a igreja, mas evangelizar e pregar vai muito mais além. E nós precisamos estar atentos a isso, pois nós precisamos resgatar na vida da igreja a prática do discipulado, de tratar com as pessoas. Mas aí, se você olhar agora a sua lição, ponto 2, aí da página 43, você vai encontrar assim: ocorreu a Saulo a maior mudança de toda a sua vida em relação à igreja. Assim que sentiu fortalecido com a acolhida de Judas e Ananias, Saulo saiu pregando na cidade, causando espanto e confusão em todos os judeus e passou a ser perseguido. Alguns deles tramaram a morte de Saulo, que saiu fugindo em um cesto pela muralha da cidade. A igreja, a qual odiara, passou a ser objeto de um amor apaixonado e contagiante. Ou seja, ele muda de forma drástica a forma como ele via agora a igreja do Senhor. Aquilo que ele odiava, ele passa a amar. Mas o que eu quero chamar a atenção sua é para a importância de recebermos bem as pessoas quando estão se achegando à igreja, quando se converte ao Senhor, quando entrega suas vidas nas mãos do Senhor, que querem andar com o Senhor. Vejam que Judas e Ananias tiveram um papel muito importante na vida de Saulo, no início da sua conversão, pela forma como ele os abraçou.
E muitas vezes, irmãos, os novos convertidos acabam se afastando da igreja porque nós só cuidamos dele até que se convertam. Depois que eles se convertem, nós parece que deixamos eles de lado, abandonamos eles à sua própria sorte e não cuidamos deles da maneira como nós deveríamos cuidar, de acolher, de fortalecer, de caminhar junto. E isso mais ou menos se resume nessa pequena ilustração. Imagine se você tem um filho que acabou de nascer, um recém-nascido. E aí, de repente, você olha para o seu filho recém-nascido, você e sua esposa, e diga a seguinte coisa: olha, foi muito desgastante esses últimos meses até seu nascimento, e nós decidimos então tirar férias. Vamos tirar férias por 3 meses. E aí você coloca esse neném recém-nascido sobre a mesa, e coloca ali as latas de comida, a bolsa dele com roupa, com fraldas, e diz: olha, tá aqui sua comida, tá aqui sua fralda, e você então sai com a sua esposa, fecha a porta e vai embora e vai viver a sua vida. O que vai acontecer quando você retornar? Certamente aquela criança vai estar morta, porque ela não é capaz de cuidar a si mesma. Um recém-convertido também não é capaz de cuidar a si mesmo. Não que ele não tenha as faculdades necessárias para cuidar de você civilmente. Não é isso que eu estou dizendo. É necessário que, como igreja, nós acompanhemos essas pessoas e ajudemos elas até que elas atinjam a maturidade cristã. Ou seja, quando é essa maturidade cristã? Quando elas começam a reproduzir esse cuidado na vida de outros novos crentes. Então, o que percebemos aí é que ele ia até agora às sinagogas não mais para pegar cartas para poder prender os cristãos, mas ele ia até as sinagogas agora para tentar persuadi-los, para pregar sobre o amor de Jesus para esses homens e falar da sua experiência que ele havia vivido naquela estrada, da maneira como ele foi arrebatado pelo poder transformador de Jesus e a graça de Jesus o alcançou, e ele foi então testemunhar disso aí. Antes ele foi aos judeus para pedir autorização para prender os cristãos. Agora eles vão aos judeus para poder pregar para ele, para que eles pudessem morrer para sua própria incredulidade e aí pudessem nascer como cristão. Então, aí no finalzinho da sua revista tem uma aplicação que diz assim: não existe conversão genuína em que não haja mudança de comportamento, de relacionamento para com Deus, com a igreja e com o mundo. Ensinemos essa verdade tão importante e tão ausente nas pregações evangélicas nos dias de hoje. Ou seja, conversão significa transformação de vida. Tem que haver transformação de vida. Se não houver transformação de vida, não tem como haver, então, conversão. Porque aonde a graça de Deus ela entra, é necessário que aquele indivíduo que recebe a graça de Deus ele seja transformado por essa graça e seja movido por essa graça e passe a viver de uma forma diferente. Ou seja, isso significa conversão. É essa mudança de mentalidade, de direção, mudança de mente, para que possa, então, de fato, passar a viver os propósitos do Senhor. Ok, irmãos? Nós temos aí, então, uma aplicação, né, como tinha lido para os irmãos. Eu não sei se eu estou sendo muito rápido, mas se você tiver alguma dúvida em relação à lição, você pode fazer o comentário aí no vídeo, que depois eu envio a resposta para os irmãos, seja pelo grupo do WhatsApp, seja aqui pelo comentário do próprio vídeo. E dessa maneira assim nós vamos seguir. Tá todo mundo aí? Firme e forte? Todo mundo acordado? Podemos continuar então com a nossa lição? Então, mas antes de nós prosseguirmos, eu queria que você escrevesse para mim aí depois de que forma, na sua visão, você pode contribuir para essa mudança na forma como nós recebemos os novos membros, os novos convertidos na igreja. De que maneira você pode ser instrumento na vida dessas pessoas que estão começando a andar com o Senhor? Fala aí para mim depois, que eu quero ler aí a sua resposta a respeito dessa
desse questionamento, ok? Nós vemos aí então Saulo e Barnabé e a apresentação de Saulo agora aos apóstolos de Jerusalém. E aqui de fato começa agora a prática do discipulado na vida de Saulo, ou seja, Barnabé vai discipular Saulo, vai investir a vida dele na vida de Saulo. E aí, irmãos, é interessante porque nós vamos perceber que a mesma dificuldade enfrentada por Ananias quando teve de encontrar com Saulo foi também enfrentada pelos irmãos em Jerusalém, quando o novo convertido voltou para lá. Era mais ou menos assim, mas espera aí, esse homem que até ontem estava perseguindo, que estava fazendo isso, aquilo outro, horrores, tinha sangue nos olhos como uma fera selvagem, que fazia tudo contra o cristão, agora aparece aqui com a cara mais deslavada, dizendo que é um cristão. Então nós percebemos, irmãos, que essa dificuldade que Ananias teve é uma dificuldade que a própria igreja também teve, e também uma dificuldade que acontece nos nossos dias de hoje. Seria mais ou menos assim, imagina o bandido mais perigoso, uma pessoa assim totalmente sem índole, e que nós conhecemos a sua vida pregressa e regressa, e nós percebemos como a sua vida é toda torta, e de repente ele aparece na igreja dizendo que agora quer andar com Jesus, quer transformar a sua vida, quer mudar de vida. É normal esse espanto, mas nós vamos ver que, mais uma vez, mesmo diante dessa barreira que foi levantada na igreja, Deus providenciou um homem que se dispôs a acreditar na conversão genuína e o apresentou aos irmãos. Temos de lembrar que entre sua conversão em Damasco e sua chegada em Jerusalém há um período de 3 anos que Paulo passou na Arábia. E alguns estudiosos entendem que Paulo buscou se isolar para buscar a Deus e entendê-lo melhor e estudá-lo. Outros comentaristas afirmam que esses 3 anos compensaram os 3 anos que ele não passou com o Senhor Jesus, assim como os outros apóstolos. Enfim, voltou de lá para ser recebido pela a igreja. E o papel de Barnabé foi muito importante nesse processo, porque Barnabé ajuda este homem totalmente desacreditado e que agora começa a sua caminhada cristã, e ele começa não só nesse papel de apresentar esse irmão agora à igreja, mas também na caminhada com esse irmão dia a dia, o ajudando, o ensinando, mostrando para ele como é o proceder cristão. E essa foi a carta de apresentação de Paulo aos líderes da igreja que o acolheu o novo convertido. Uma vez acomodado na igreja, Paulo mostrou o mesmo espírito corajoso e saiu às ruas para testemunhar. Então o que aconteceu em Damasco se repetiu em Jerusalém. Ele foi perseguido e os apóstolos o mandaram secretamente para outro lugar. E aí, vem aí a aplicação para nós, mostrando que precisamos de Ananias e Barnabés na igreja de hoje. Pessoas que ensinam a igreja a receber novos adeptos, que vêm de contexto diferente, e precisamos prestar atenção nisso. Não é somente o novo convertido que vem unir-se à igreja, mas também a igreja deve demonstrar-se receptiva ao novo convertido. Ou seja, o papel da igreja é de suma importância nessa nova caminhada com essas pessoas. Ela é de suma importância e ela precisa entender a necessidade de acompanhar com carinho essas pessoas, de ajudar essas pessoas a amadurecer, ter paciência com essas pessoas, lembrando que as verdades que eu e você conhecemos, muitas vezes não são as verdades que são conhecidas por eles. O evangelho que nós conhecemos profundamente, a palavra de Deus que nós conhecemos profundamente, muitas vezes não é do mesmo nível de conhecimento deles. E nós precisamos tomar cuidado e sermos amorosos, pacientes, não coerentes com o erro, mas no sentido de sermos pacientes e ajudar essas pessoas a melhorarem, a crescer espiritualmente. E nesse sentido, nós precisamos então vencer as nossas limitações, vencer as nossas questões, para que de fato nós possamos, como igreja do Senhor, poder cumprir o nosso ídolo, o nosso chamado de ir pregar o evangelho, batizar e fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos, seguidores de Cristo Jesus,
ajudar essas pessoas a evoluírem e a caminharem na caminhada cristã. Agora, preste atenção agora numa coisa, num ponto que nós precisamos considerar. Lógico que nós vemos aqui a soberania de Deus agindo em cada passo, da maneira como ele foi conduzindo, escrevendo cada história, cada momento na vida de Saulo. Mas imagine você agora se Ananias tivesse desobedecido a ordem de Jesus. Imagine agora você se Barnabé tivesse se recusado a obedecer à ordem de Jesus. Imagina se Ananias e Barnabé tivessem tido a atitude de Jonas que teve quando recebeu a ordem de pregar a Nínive. Imagine se uma vez que Saulo chegasse, e mesmo assim, diante da recusa de Ananias e de Barnabé, imagine agora se Saulo tivesse chegado na igreja e a igreja tivesse escorraçado Saulo de dentro da igreja. Certamente, irmãos, nós não teríamos conhecido um dos maiores palatinos do Evangelho no Novo Testamento, da Igreja do Senhor, um dos maiores exemplos de cristão, verdadeiramente, que soube doar a sua vida em prol do Evangelho. E aí nós vemos a importância da igreja entender a necessidade de receber bem aquelas pessoas que estão se ajuntando às celebrações da igreja, aquelas que estão se juntando ao corpo de Cristo, aquelas que estão entregando a vida no Senhor, e a necessidade de andarmos juntos, de estarmos juntos. Nós precisamos, irmãos, vencer as nossas limitações. E quando eu falo isso, não estou dizendo de transformar a igreja em algo inclusivista, ou seja, em que a igreja vai abraçar qualquer tipo de pessoa sem que essas pessoas de fato demonstrem uma atitude real de mudança de vida. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a igreja precisa ser acolhedora. Acolhedora com aqueles que de fato demonstram o desejo, a vontade de mudarem as suas vidas e de experimentarem o melhor da parte do Senhor, o melhor da palavra de Deus, experimentarem aquilo que de fato o Senhor pode fazer em suas vidas, experimentar de fato aquilo que somente o poder de Jesus e a graça do nosso Deus pode fazer na vida do homem. Então, pensando por essa ótica, nós precisamos de fato desenvolver esse comportamento de Ananias e Barnabé. Nós precisamos romper esse paradigma de apenas pregar, acompanhar até que as pessoas venham à igreja, e uma vez que essas pessoas vêm à igreja e são batizadas, e aí nós achamos que o nosso papel como igreja morre. Não morre ali. Nós devemos continuar acompanhando essas pessoas até que de fato elas alcancem a maturidade cristã, alcancem um nível de entendimento da palavra de Deus e comecem a reproduzir esse cuidado na vida de outras pessoas. E isso é importante e nós precisamos então, irmãos, ter isso em mente. Ok, irmãos? Segundo desafio que eu tenho para vocês aí, que eu gostaria que vocês colocassem para mim aí, para que eu possa ler depois a sua resposta. O que você, como cristão, pode fazer hoje para ajudar aos irmãos novos convertidos a alcançarem a maturidade cristã? O que você pode fazer? Quais as atitudes que você pode desenvolver em relação a essas pessoas? Coloque aí para mim depois, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Ok, irmãos? Então, nós caminhamos aí para a conclusão da nossa aula de hoje. E aí Stott assinala no seu comentário que algumas características do testemunho de Paulo que devemos desenvolver em nossa vida e também ensinar aqueles que chegam ao Evangelho. Em primeiro lugar, o testemunho de Paulo era totalmente cristocêntrico. E aí entenda o comentário que eu vou fazer agora com os irmãos, que eu não estou criticando, por favor, não estou falando mal, mas eu quero chamar a sua atenção para umas coisas. A maioria dos testemunhos de conversão que eu tenho ouvido só conta da seguinte maneira: eu era assim, 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 assim. Só fala da maldade que ele fazia. Mas em momento algum fala da obra que Jesus fez. O que vemos no apóstolo Paulo é que ele não omite a sua vida devassa, maldosa, da maneira como ele perseguiu os cristãos em Jerusalém, toda aquela região.
mas ele de fato mostra um testemunho cristocêntrico, ou seja, a sua mensagem era centrada em Cristo e sua graça salvadora. A ênfase do seu testemunho, da sua pregação, não era nele, mas era aquele que havia operado a obra nele. Ou seja, em todo momento a sua pregação, o seu testemunho pessoal é centrado na obra de Jesus, que precisa ser o centro das nossas vidas, que precisa ser o centro das nossas pregações, que precisa ser o objetivo principal do nosso testemunho ao falarmos da nossa vida com a vida das pessoas. Então, o que torna especial a vida deste homem, o testemunho desse homem, é que o testemunho dele, a pregação dele era cristocêntrica. E isso, irmãos, infelizmente, é algo que em nossos dias nós temos visto muito pouco, né? As pregações dos nossos dias hoje falam de como as pessoas podem vencer, de como as pessoas podem melhorar, de como as pessoas podem superar, de como as pessoas podem enriquecer, de como as pessoas podem viver outras experiências da sua vida, mas elas não falam de Jesus, não falam da cruz, não falam do negar-se a si mesmo, não falam do morrer para si mesmo, não falam daquilo que é necessário para cada um de nós para estarmos à presença do Senhor. Então era uma pregação, irmãos, cristocêntrica, ou seja, Cristo era o centro, a graça de Deus era o centro. O que Jesus fazia que era importante, não quem era Paulo. Mas a segunda coisa, irmãos, era que Paulo também fazia tudo isso no poder do Espírito Santo. E é por isso que os irmãos têm observado nas minhas pregações, eu tenho enfatizado e tenho orado a Deus nesse sentido, para os irmãos entenderem que muitas vezes nós não temos visto mais os milagres e prodígios de Deus na vida da igreja, porque a igreja perdeu o seu poder, ou seja, a sua autoridade para pregar. Se nós não temos o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo para pregar, a obra que nós fizermos vai ser em vão, ou seja, sem o poder do Espírito Santo é impossível cumprir a grande comissão. É impossível fazer qualquer coisa no reino de Deus. É impossível fazer qualquer obra no reino de Deus. E Paulo, além de ter um testemunho, uma pregação e demonstrar em todo o tempo que tudo convergia para Cristo Jesus, porque Cristo Jesus era o centro de todas as coisas, o apóstolo Paulo mostra para nós que ele fazia tudo isso do poder do Espírito Santo. E é por isso que ele fala que quando ele era fraco, é que então ele era forte. Que a graça do Senhor então o fortalecia. É por isso que quando ele escreve a carta dele aos Romanos, no capítulo 8, lá, se eu não falho a memória, a partir do versículo de número 26, e ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo, a função do Espírito Santo de interceder na vida das pessoas, de poder, de alguma maneira, assim, então, gemer diante do Senhor quando nós não conseguimos orar, porque nós não sabemos orar, é mostrar que tudo que fazemos precisa ter o poder do Espírito Santo. E se nós não temos o poder do Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer nada. A obra não vai para frente, a igreja não vai crescer, nós não vamos avançar, nós não vamos amadurecer. Nós precisamos, de fato, do poder e da autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas para fazer a vontade do Senhor. Mas outra coisa interessante, irmãos, sobre o testemunho do apóstolo Paulo é que era corajoso. Lucas menciona que sua pregação era ousada e não tinha medo nem das privações e nem das perseguições que ele poderia sofrer. É interessante que se você depois, mais tarde, ler a carta de Filipenses, aos Filipenses, você vai ver que essa carta é a carta da alegria. Apesar do contexto que Paulo descreve naquela carta ser contextos tristes, ele fala da alegria. E aí ele vai dizer lá no capítulo 4, dizendo assim, irmãos, eu estou escrevendo isso para vocês, assim, traduzindo em linhas gerais, não porque eu estou feliz porque vocês mandaram oferta para mim, não. Não é isso. Porque eu já aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tanto na escassez, como na bonança. Tanto na saúde, como na doença. Mas em todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. E por isso que o apóstolo Paulo,
ele fala que nada via a sua vida com valor elevado, mas ele renegava a sua própria vida porque o que importava para ele de fato era pregar a palavra do Senhor. Isso demonstra então coragem. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de testemunhar da palavra do Senhor porque nos falta muitas vezes a coragem. Nós nos prendemos, mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer a meu respeito? Vão dizer que eu sou mais um desses, que fica por aí falando. Não, querido, nós precisamos ter audácia, sermos audaciosos, corajosos, nos esforçarmos para pregar a palavra de Deus. Não estou dizendo, irmãos, no coragem no sentido, mas se precisamos ser corajosos, pastor, então por que nós fechamos o templo? Não estou dizendo sobre isso, irmãos. Coragem não tem a ver com falta de prudência, mas coragem no sentido de fato fazer aquilo que o Senhor nos mandou, entendendo que nós fazemos, mas quem concretiza essa obra é Ele, a obra é dele. Ele é o autor de todas as coisas. E nós percebemos também, irmãos, que isso custou caro para Paulo, né? Paulo pagou com sofrimento seu desvelo pela pregação do Evangelho. Várias vezes fugiu, foi apedrejado e preso. No entanto, quanto mais oposição, mais testemunho fluía da vida desse nosso irmão. E aí é importante nós entendermos isso, que todas as vezes que dispomos o nosso coração a obedecer ao Senhor e fazer a obra do Senhor, nós vamos pagar um preço. E o grande problema nos nossos dias, irmãos, é que infelizmente muitos não querem pagar esse preço. Jesus pagou o alto preço por nós na cruz do Calvário, morreu por nós, entregou a vida dele por nós. Mas a pergunta é, será que eu e você estamos dispostos a pagar um alto preço como Paulo pagou? E se você quer ver o preço que Paulo pagou, leia depois a segunda carta dele, que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, quando ele descreve das coisas que ele estava passando. Paulo termina a sua vida pobre, doente, idoso e abandonado por aqueles que ele mais deu a sua vida à própria igreja. Porque ele escreve lá no capítulo 4, 2 Timóteo, dizendo que na primeira defesa dele, ninguém se pronunciou. E Paulo termina a sua vida, irmãos, com uma guilhotina decepando a sua cabeça e assim encerrando a sua história. Mas o interessante é que mesmo diante de tudo que ele viveu na sua vida, ele dá um lindo testemunho final ali na carta dele a Timóteo, no capítulo 4, quando ele fala assim, olha, não são eles que estão tirando a minha vida. Não é Roma que está tirando a minha vida. Não é o imperador que está tirando a minha vida. Não vai ser o algoz que vai tirar, o carrasco que vai tirar a minha vida. Pelo contrário, eu estou me entregando em sacrifício, em libação ao meu Deus. E aí ele diz, olha, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E aí ele tem a preocupação agora não com a vida dele, mas ele está preocupado com a igreja, ele quer ler a palavra de Deus, ele quer continuar instruindo os irmãos nos seus momentos finais. E ele dá um testemunho dizendo assim que ele podia descansar porque ele sabia que o Senhor o levaria sã e a salvo para o seu destino final e também levará a todos que forem fiéis até o último dia no cumprimento e na vontade do nosso Deus. Então, a expressão de Saulo nos mostra que, em primeiro lugar, nós devemos aprender a orar um pelos outros, e principalmente por aqueles que são perseguidos. Nos mostra que testemunhar é um dever e que mostra a temperatura espiritual de cada um de nós. Nos mostra que vivenciar a conversão genuína implica necessariamente mudança, e que nós, de fato, devemos imitar Ananias e Barnabé, que nós devemos, de fato, seguir o exemplo de Paulo, que deu a sua vida pelo Evangelho e não se importou com aquilo que ia acontecer na sua vida e que estava disposto a fazer o que fosse necessário para que a obra de Deus pudesse prosperar, avançar. Mas aí eu pergunto para você, qual das coisas que mais impactou a sua vida através da conversão de Paulo, de Saulo? O que nós podemos aprender com a vida deste homem? Quais são as mudanças que nós podemos implementar em nossas vidas em relação
àquilo que Saulo viveu ali naquele momento. E certamente, irmãos, se nós pararmos para pensar sobre isso, nós iremos ver que temos muitas coisas a mudar em nós, a aperfeiçoar a nossa caminhada, para que de fato nós possamos viver a vontade do Senhor e sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Amém, querido? Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração, como falou ao meu. E espero que o Senhor venha produzir as mudanças na sua vida e te ajudar cada dia mais, como tem me ajudado, a mudar aquilo que é necessário para que eu esteja de acordo com a vontade dele e venha me apresentar como um obreiro aprovado. E que você também venha se apresentar como alguém aprovado pelo Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela maneira poderosa, gloriosa que o Senhor cuida de nós. Nessa manhã nós estudamos sobre a vida do apóstolo Paulo, Deus. Esse homem que era alguém terrível, perseguidor, Deus, do povo do Senhor, mas que passou por um momento revigorador na sua vida, transformador na sua vida e se transformou nos principais instrumentos da pregação do Evangelho em todo o mundo. Pai, a nossa oração é que você nos ajude, Deus, a sermos discipuladores, a sermos servos do Senhor e aprendermos, Pai, a dar o nosso melhor ao Senhor em todo o tempo. Fica conosco, Deus, e nos abençoe, principalmente nesse tempo, Deus. Esse tempo tão difícil que a igreja tem vivido. Fortaleça-nos e nos ajude, ó Deus, a estarmos cada dia mais diante do Senhor. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe e te guarde grandemente. E até então, a nossa próxima aula. Fique assim, debaixo da paz do nosso Deus.